E aqui no capítulo 21, Manassés começa a reinar. E é dito que ele foi o rei que mais durou no trono, reinando por 55 anos. Manassés começou a reinar quando tinha 12 anos de idade. O texto também menciona que Manassés foi o pior rei que existiu em Israel. Ele mandou matar todos os profetas de Deus, todos os crentes, todos aqueles que serviam ao verdadeiro Deus. Ele torturou e matou. Israel, ou seja, a parte sul de Israel que ainda restava, se tornou totalmente idólatra. A Bíblia diz que Manassés derramou muito sangue inocente, de uma extremidade à outra. E por isso, Deus havia decidido destruir a única parte que sobrou de Israel, a parte sul. Mas isso ainda levaria um tempo. Deus estava fortalecendo a Babilônia para invadir o sul de Israel. O texto diz que Manassés morre e o seu filho Amon assume o trono e reina por 2 anos e é assassinado. E aqui no capítulo 22, uma contraposição, é dito que Josias agora era rei de Judá. E Josias foi um dos reis mais fiéis a Deus que houve em Israel. Josias começa a reinar quando tinha 8 anos de idade e ele reina por 31 anos. O texto afirma dizendo: fez ele o que era reto aos olhos do Senhor. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Apesar de seu pai e de seu avô ter sido homens maus, Josias foi diferente. Josias começa a restaurar o templo de Salomão, que tinha sido esquecido. E é dito que durante os reparos, eles encontram o livro da lei de Deus, que havia sido proibido de ser lido durante o reinado de Manassés. Josias então pega esse livro, que era o livro de Deus, começa a ler e fica muito emocionado. E Josias reconhece que o sul de Israel, onde ele operava, seria mais cedo ou mais tarde destruída pela Babilônia. E Josias, reconhecendo que Deus destruiria Israel, ordena a eliminação total da idolatria em Israel. Ele destrói os objetos dedicados a Baal, a Será, aos astros, profana o altar de Betel, os lugares altos, os postes idólatras. Remove os sacerdotes idólatras, acaba com a prostituição cultual, práticas pagãs dentro do templo, etc. Ele não apenas faz uma reforma parcial, como alguns reis bons haviam feito no passado. Não, ele destrói tudo. Tudo. O capítulo também diz que eles comemoraram a Páscoa do Senhor, que havia sido esquecida por conta do rei Manassés. Vale ressaltar que a Páscoa era um ritual sagrado que devia acontecer anualmente, todos os anos, em Israel. E o texto diz no verso 25: E antes de Josias não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração,
com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Josias aqui é apresentado como modelo máximo de obediência. E por esse motivo, como Deus o amava pela sua obediência, Deus permite que Josias morra, para que não veja a destruição de Israel, que Babilônia causará. O capítulo 24 vem dizer que, finalmente, Deus havia feito com que a Babilônia tivesse força o suficiente para subjugar Israel, a mando do rei Nabucodonosor. É dito que a Babilônia cerca os muros de Jerusalém durante 2 anos, impedindo que o povo saia da cidade. E por isso a fome se tornou extrema. E as pessoas começaram a comer os seus próprios filhos por falta de alimento. Até que Israel finalmente colapsou. E o rei Nabucodonosor da Babilônia toma Israel e faz o povo de escravo. E a Bíblia diz que o que Nabucodonosor fazia era porque Deus permitia. Já no capítulo 25, o mais importante que vemos é sobre Joaquim. Joaquim é um descendente do rei Davi. E é dito que Deus deixou com que ele vivesse, pois havia a profecia de que da descendência de Davi viria o Messias. Vemos aqui no último capítulo do livro de 2 Reis que todo Israel foi destruído. As 10 tribos se perderam. Apenas 2 restaram e se tornaram escravas. Porém, desse Joaquim, Deus fará com que venha o Messias, para que se cumpra a profecia de que o Messias viria da descendência do rei Davi. E aqui concluímos mais um vídeo. E desse momento para frente, nunca mais Israel teve rei. Israel se tornará escrava dos babilônios, da Síria, futuramente dos gregos e dos romanos.